Olá, pessoa querida, eu sou Ronieri Amaral e eu gravo esse vídeo hoje pensando especialmente em você que tem objeções e reservas em relação a esse tema sobre religião e sobre espiritualidade. Em primeiro lugar, é importante dizer que essa reserva e essa objeção é razoável, né? Há muita confusão na história e no presente em torno de religião. Nesses dias eu ouvia uma pessoa que eu conheço falando sobre a experiência religiosa dela, dentro da família, e ela falava o quanto que aquilo representou é, uma série de ônus, de peso, de obrigações, tanto nas próprias relações familiares quanto fora dela. A pessoa levou também esse senso de obrigação para fora e percebe como isso foi gestado ali dentro daquele ambiente familiar religioso, também na escola religiosa que essa pessoa frequentou. Enquanto eu ouvia essa pessoa falando sobre isso, eu pensava, eu lamentava, né, esse tipo de experiência, é, mas também pensava em algo oposto, né, em como também há conteúdos religiosos que foram libertadores para o homem, que também geraram emancipação para o homem. E justamente em função disso, eu queria contar para você duas histórias que estão conectadas. A primeira história é a história de uma obra literária, um livro que eu li há muito tempo atrás, também considerado um dos grandes livros do século XX. Ele foi escrito justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se chama A Grande Transformação, do cientista social húngaro Karl Polanyi. Karl Polanyi nasceu numa família judaica, se formou em Direito e em Filosofia, mas produziu esse livro, A Grande Transformação, onde ele discute o surgimento da ideia de mercado autorregulável, de livre mercado, vamos chamar assim, onde ele trata dos esforços dos governos e de empresários, de capitalistas na tentativa de fazer funcionar essa ideia de mercado autorregulável. Então esse é o tema da obra. Karl Polanyi, por ter escrito essa obra e outros textos também associados, passou a ser conhecido como um grande cientista social, um grande pensador, versado em antropologia, em sociologia, em história, além da própria economia. Ele depois saiu da Europa, foi para os Estados Unidos e passou a dar aula de economia, história econômica geral nos Estados Unidos. E Karl Polanyi, no final dessa obra, que parece ser um livro sobre justamente história econômica, com aquele ponto de vista específico que eu falei, mas no final dessa obra ele fala sobre os 3 fatos constitutivos da consciência do homem ocidental, como nós somos, né? Então o homem ocidental tem 3 pilares na sua mente que formam a sua mentalidade, segundo Karl Polanyi. Então, o primeiro pilar, o primeiro fato constitutivo da consciência do homem ocidental é o conhecimento da morte, o segundo é o conhecimento da liberdade, o terceiro, o conhecimento da sociedade. O conhecimento da morte vem da lenda judaica do Velho Testamento. É no livro do Gênesis que Deus fala para o homem que se ele comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele vai morrer. Então, aí é inaugurada a possibilidade da morte, e como o homem come o fruto, então ele se torna mortal. Então daí vem o nosso conhecimento da morte, dessa lenda, de um mito. O conhecimento da liberdade advém também do texto, dos textos do Oriente Médio, no caso do Novo Testamento, e especificamente dos discursos de Jesus, onde ele destaca a singularidade da pessoa. Então, o nosso conhecimento da liberdade advém do fato de que a pessoa humana é um ente especial, um ente singular, um ente em torno do qual
deve gerar então os cuidados tanto sociais quanto os cuidados institucionais quanto os próprios cuidados religiosos, né? Então essa pessoa ela é digna de toda atenção, de todo cuidado e preservação. Nota que essa ideia ela vai repercutir de maneira intensa, inclusive no direito moderno. E o terceiro conhecimento, o conhecimento da sociedade, advém justamente da complexidade de uma sociedade que se constitui depois da Revolução Industrial. Aí está especificamente o tema de trabalho de Cal Polanyi, na sua obra Grande Transformação. Então, com esse esforço de organizar a sociedade em torno de uma economia industrial, especialmente de uma economia de mercado, fazendo do trabalho uma espécie de uma commodity que vale um valor, que vale então um salário. Então, todo o mecanismo que é constituído em torno disso faz da sociedade um mecanismo em si mesmo. Então, esses são os três conhecimentos constitutivos da consciência ocidental, onde eu estou querendo, é claro, destacar o conhecimento da liberdade, que é baseado numa ideia religiosa. Então, essa é a primeira história que eu acho importante para se considerar e se contrapor às reservas e às objeções em relação à religião e à espiritualidade. E a outra história que eu quero contar advém justamente desse conhecimento da liberdade baseado no Novo Testamento. Eu quero justamente contar uma história do Novo Testamento. Então, existe uma passagem bíblica, ela ocorre tanto em Mateus quanto em Marcos. Existe uma passagem bíblica em Mateus no capítulo 12, em Marcos no capítulo 2, em que se retrata a situação em que Jesus e os discípulos passam por uma plantação e os discípulos colhem espigas. O texto fala em espigas, não diz espigas de milho, diz espigas. Mas eles fazem isso porque estavam com fome. O problema é que isso ocorre, o problema ali na situação da história é que isso ocorre num sábado. E sábado é um dia ritualístico na cultura judaica, que é o dia do descanso, que faz justamente referência aos dias da criação do mundo, do universo por Deus. Então, o dia de sábado, em referência ao dia em que Deus também descansou após a criação do mundo, é o dia do descanso em que não se faz trabalho. Então, quando religiosos, autoridades religiosas, veem Jesus e os discípulos praticando aquela ação de colher as espigas, julgam que eles estão quebrando a regra do sábado, quebrando o ritual do sábado de descanso. Jesus contra-argumenta e ao final ele diz uma seguinte fórmula. Ele diz que o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. Com isso, Jesus estava dizendo que o homem não tem que se submeter ao ritual, mas que o ritual é feito em favor do homem, ou seja, o fato de o sábado ser um dia de descanso, isso foi estipulado, isso foi estabelecido para favorecer a necessidade de o homem descansar. E isso não quer dizer que o homem não possa fazer absolutamente nada que ele necessite fazer naquele dia. Ou seja, o sábado não existe para criar embaraços para o homem, inclusive impedi-lo de satisfazer a necessidade da fome. Então, essa passagem mostra como que Jesus indica que o sistema religioso, a religião, deve existir em função do homem, a favor do homem. E essa passagem, então, ela exemplifica aquela afirmação de Cal Polanyi que o conhecimento da liberdade está baseado nos ditos de Jesus que destacam a singularidade da pessoa. Então, me diga você se você achou interessante saber dessas coisas, saber o quanto que há conhecimentos muito básicos da nossa mente que estão assentados em textos religiosos, especialmente no caso desse conhecimento da liberdade baseado na singularidade da pessoa a partir dos discursos e das palavras de Jesus. Então, faça um comentário, eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso, o que você achou dessa informação. Obrigado.